Olá, meus queridos! E aí, tudo certinho? Persistentes no estudo? Gente, na aula passada nós começamos a estudar ação penal, né? Vimos que a ação penal, ela nada mais é do que o exercício, né? O mecanismo, o instrumento que o Estado vai utilizar para exercitar a sua pretensão punitiva. Então nós vimos na aula passada que muitas vezes o Estado, através, né, da propositura da ação penal, em regra, que a gente vai ver que existem exceções, muitas vezes o Estado ele não consegue, né, alcançar essa pretensão punitiva, seja porque não restou demonstrado no processo que aquela pessoa, né, contra quem se propôs a ação penal praticou o crime, ou muitas vezes porque não se tem sequer uma condição da ação. Então nós vimos lá que a ação ela possui condicionantes básicas, ou seja, às vezes você propõe a ação penal e ela não preenche os requisitos mínimos, né, para que se possa minimamente, né, requisitos mínimos e minimamente, vou ser redundante, se iniciar uma relação jurídica processual a partir do recebimento dessa ação penal. Então veja que se essas condições da ação elas não estiverem presentes, ou seja, a ação penal ela é tão ruim, né, que nem criar uma relação jurídica processual ela vai conseguir, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma rejeição da denúncia. Então nós temos as condições da ação genéricas, que são as 4 que nós vimos na aula passada. E na aula de hoje, nós vamos iniciar a partir das condições da ação específicas. Então, só para recapitular na aula passada, se eu não tenho preenchimento de uma das 4 condições da ação, o que vai acontecer com a minha ação penal? A ação penal ela é inepta. Então, o que o magistrado ele vai fazer? Então, suponhamos que você seja o juiz. Então, eu propus, né, apresentei uma ação penal. Eu sou promotora de justiça. Então, essa ação penal, ela vai ser denominada de denúncia criminal. Apresentei a minha ação penal, a minha denúncia criminal. E a minha denúncia criminal, olha, uma porcaria. Então, não tem o preenchimento de um dos 4 requisitos. Suponhamos que eu tenha proposto a denúncia criminal pela prática de um crime de lesão corporal de natureza grave. Artigo 129, parágrafo 1º, veja, estou utilizando exatamente o exemplo da aula passada. E nesse caso, veja, enderecei para você que é magistrado. Então você pegou a minha denúncia criminal contra, sei lá, contra X, e você vai olhar a minha denúncia criminal e vai dizer assim, mas na verdade, X ele estava em legítima defesa, ele estava repelindo uma agressão iminente, de modo que nessa denúncia criminal que eu propus e enderecei para você que é o magistrado, não há, na verdade, crime propriamente dito, na medida em que esse caso nós temos uma excludente de ilicitude. Então veja que eu não tenho o preenchimento de uma das condições da ação. Então, quando apresentada a ação penal, de cara o magistrado percebe a ausência de uma das 4 condições da ação, o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar liminarmente sua denúncia criminal. Vai rejeitar. Rejeição da denúncia. O Código de Processo Penal diz, olha, o juiz rejeitará a denúncia quando faltar uma condição da ação. Por que rejeitar? Porque, veja, rejeitar porque é o primeiro momento em que o magistrado, né, vai tomar conhecimento dessa ação penal. Agora, muitas vezes, nós temos uma hipótese em que o juiz comeu bola, ou seja, dormiu no ponto, e ele recebeu a petição, ele recebeu a ação penal. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo da lesão corporal grave, praticada em legítima defesa, ou seja, praticada em uma causa excludente da ilicitude. Então, nesse caso, o que aconteceu? O juiz ele recebeu a ação penal, a denúncia criminal, e mandou citar a parte ré.
para apresentar resposta à acusação, ou seja, para que X do nosso exemplo hipotético da aula passada respondesse, né, aquilo que está sendo imputado contra ele na ação penal. E aí o réu, ele vai vir ao processo e falar: olha só, excelência, realmente eu pratiquei essa lesão corporal grave, mas eu estava em legítima defesa. Eu tenho aqui, excelência, uma causa de exclusão da ilicitude. Então veja que nesse nosso segundo exemplo, nós ainda temos o quê? Uma ausência de condição da ação, visto que estamos estudando a mesma condição da ação, só que o momento em que foi constatada a ausência dessa condição da ação foi posterior ao recebimento da denúncia. E aí, gente, quando o juiz já recebeu a denúncia e ele vê que ele fez merda porque ele mandou citar o réu, e na verdade o réu veio no processo e disse: olha só, excelência, na verdade não teve crime porque eu estava em legítima defesa, o que o magistrado vai fazer? Ele não pode rejeitar a denúncia. Por que não pode? Porque, ele já recebeu. Mas aí, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai prolatar uma sentença absolutória. Por quê? Porque, na verdade, esse defeito da condição da ação se prolongou no curso do processo. Porque quando o juiz ele recebeu, ele não constatou. Ele citou o réu que veio ao processo e disse que aconteceu. Então veja que nesse caso, o réu vai dar o conhecimento do magistrado, o réu é quem vai apontar para o juiz que está ausente uma condição da ação. Então nesse segundo momento, o que vai acontecer? Nós não podemos utilizar o nome rejeição, porque eu só rejeito algo logo que eu recebo, pelo menos em processo penal. Então vai caber o que para o magistrado? Absolvição, uma sentença absolutória. Absolvição sumária. Por que absolvição sumária, gente? Porque, eu não vou ter processo. O processo ele vai ser extinto ali, com resolução de mérito, porque a pessoa que praticou, no nosso exemplo X, estava amparada por uma causa excludente de ilicitude. Então, quando há, nesse caso, uma absolvição sumária, significa dizer que em nenhum outro momento, por essa mesma situação, X vai poder ser denunciada, porque houve uma decisão de mérito. O magistrado, ele analisou a pretensão punitiva do Estado e ele disse que ela é improcedente, porque na verdade a pessoa praticou aquela conduta amparada por uma causa excludente de ilicitude. Tudo bem? Então vejam, meus queridos, que se eu tenho a ausência de uma dessas 4 condições da ação, no momento em que a ação penal ela é proposta, nós vamos ter o quê? Rejeição. Rejeição da petição inicial, rejeição da denúncia criminal, rejeição da ação penal. Agora, se eu tenho uma ausência de condição da ação constatada depois que a ação foi recebida, aí não tem como eu rejeitar. Não, porque eu já recebi. E aí eu vou fazer o quê? Sentença absolutória. Liminar. Liminar não, sumária. Por que sumária? Porque, eu não vou ter processo, não vou ter instrução, não vou ter interrogatório, não vou ter reconhecimento de vítima, não vou ter produção probatória nenhuma, nada. Porque vai ser dispensado. Tudo bem? Então, na aula passada, nós paramos exatamente nesse ponto, tá? Então, vimos as 4 condições da ação genérica. Na nossa sequência da aula de hoje, então, nós temos as condições da ação que são específicas, né? Então, nós temos condições da ação de 2 naturezas. Só para a gente criar um esqueminha aqui, né? Condições da ação de 2 naturezas. Genéricas específicas. Na aula passada, genéricas, que a gente já estudou. E agora a gente está nesse exato ponto, que são as condições da ação específicas. Veja, pessoal, que se chama condições da ação específicas, é porque cada circunstância legal vai trazer aquela condicionante especial. Então veja que para cada crime,
para cada situação, eu tenho essa condição da ação especial. As condições da ação genéricas, as 4, se aplicam para toda e qualquer tipo de ação penal, seja ela de natureza pública, quando titularizada pelo Estado, seja ela de ação penal privada, quando titularizada pelo ofendido ou quando titularizada pelo cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, que é o CAD, né? No caso de morte do ofendido, nas situações de ação penal privada, ok? Se vocês ainda não aprenderam isso, não se preocupem, porque afinal de contas nós ainda vamos desmembrar todas as hipóteses cabíveis, todas as variáveis e todos os conceitos legais sobre as ações penais públicas e privadas, ok? Mas só com o que nós estudamos na aula passada, você já sem dúvidas conseguiria absorver qual é a diferença. Então veja, pessoal, quais são essas condições específicas então? Então eu trouxe alguns exemplos. Representação do ofendido. Quando, professora? Nos crimes de ação penal pública, gente do céu, olha essa letra, pelo amor de Deus. Ação penal pública condicionada à representação, que nós vamos ver daqui a pouco do que se trata. Isso é uma condição da ação especial, ou seja, se cuidar de uma ação penal condicionada à representação e se eu não tenho dentro da denúncia, dentro do inquérito, essa representação, significa que embora possa existir o preenchimento das 4 condições da ação genéricas, a minha ação vai ser rejeitada. Por quê? Porque falta a condição da ação específica. Exemplo: estupro, artigo 213 do Código Penal. Qual é a narrativa do crime de estupro? No que consiste o crime de estupro? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a permitir ou a praticar outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Beleza. Lá ao final, no artigo 225 do Código Penal, você tem algumas disposições legais em relação à ação penal desses crimes. E lá no 225 você tem dizendo o seguinte: olha, no crime de estupro se procede mediante representação. Então veja que lá no 225 o legislador está dizendo: olha, acaso alguém seja denunciado pela prática do crime de estupro, é necessário que haja o termo de representação da vítima. Então veja que isso é uma ação penal com requisitos genéricos, que são os 4 que nós estudamos, mais um requisito específico, que é qual? O termo de representação da vítima, tá? Não vamos aprofundar sobre ele agora, porque a gente vai ver sobre todas as ramificações na aula que vem. Mas, para que nós possamos entender, né, com relação ao termo de representação, basicamente significa dizer que a representação significa uma anuência, uma permissão da vítima para que o Estado exerça a pretensão de punir, ok? Então veja que os crimes que exigem esse termo de representação, essa representação do ofendido, são crimes que exigem, além do preenchimento das 4 condições genéricas da ação, também uma condição especial, que é a representação. Outro exemplo também de condições especiais: laudo de constatação no crime de drogas. Então, se eu tenho, por exemplo, um crime de tráfico, artigo 33 da Lei de Drogas, eu trabalho com um laudo preliminar de constatação de substância. Gente, nesse laudo, o que vai acontecer? Suponhamos que a pessoa foi presa em flagrante com determinada quantidade de substância. Lá nessa prisão, nessa substância que foi apreendida, é necessário que seja realizado rapidamente um laudo preliminar de constatação. O que é um laudo preliminar? É aquele que não é definitivo. Esse laudo preliminar, ele é um elemento mínimo, um indício mínimo para que seja oferecida a denúncia criminal. Ora, se eu denuncio alguém
pela prática do crime de tráfico e sequer eu tenho esse laudo preliminar de constatação de substância. Claro, nem sendo a substância apreendida, porque, pô, às vezes eu tô respondendo por um crime de tráfico e não foi apreendido nada. Aí não tem como ter laudo preliminar, né, queridos? Mas suponhamos que eu fui preso em flagrante com determinada quantia. Para que eu seja denunciada por esse crime de tráfico, além das 4 condições da ação que nós estudamos, é necessário obrigatoriamente esse laudo preliminar de constatação de substância, ou seja, um laudo, né, prévio dizendo que aquela substância apreendida ela é droga, ela está inserida na portaria como substância entorpecente, ok? Ora, fui denunciada sem esse laudo, professor, o que vai acontecer? Pô, o que vai acontecer? Sua denúncia vai ser, a denúncia oferecida contra você vai ser rejeitada. Por que rejeitada? Porque embora haja o preenchimento das 4 condições da ação, eu não tenho essa condição da ação específica preenchida, que é esse laudo preliminar. Então vejam vocês que, na verdade, diferente das condições genéricas em que nós temos que memorizar, nas condições específicas, temos que ficar atentos para a disposição legal com relação àquele crime, àquela situação, porque a lei é quem vai dizer qual é essa condição especial. Quando a lei nada disser, nós vamos trabalhar com o quê? Com as 4 condições genéricas da ação, ok? Então, recapitulando, condições genéricas da ação sempre são necessárias, óbvio. Pode ser que em determinados crimes nós tenhamos, além das 4, mais as condições específicas, ok? Se eu não tenho nenhuma delas, como nos nossos exemplos, o que vai acontecer? Rejeição da denúncia, ou se houve, né, o juiz comeu bola, o promotor comeu bola, o quê? Absolvição sumária. Lógico, porque vai dizer que falta uma condição especial da ação. Tudo bem, gente? Agora, veja que nós temos finalmente a classificação das ações penais. Então nós temos basicamente ações penais de 2 naturezas. Ação penal de natureza pública, titularizada pelo Estado, e ação penal de natureza privada, titularizada pelo ofendido ou seus sucessores, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, que é o CAD. Tudo bem? A ação penal pública, ela se subdivide em 2 ramos. Pública condicionada à representação, pública incondicionada e pública subsidiária da pública. Essa pública subsidiária da pública é uma exceção da exceção da exceção, só que nós vamos ver para não pecar na falta, né? Antes de pecar no excesso do que na falta. Agora, a ação penal privada, ela pode ser ação penal privada personalíssima, nós só temos uma hipótese, tá? Ação penal privada exclusivamente privada e ação penal privada subsidiária da pública. Essa exclusivamente privada também é chamada de ação penal privada, eu sei que o nome é estranho, tá? Mas é isso. Privada propriamente dita. Também é uma outra classificação. Então nós temos hoje e no próximo encontro, né, que desmembrar todas as variáveis de ações penais. Então lembre-se, ação penal pública. Pública, quem que vai cuidar? Estado. Ação penal privada, quem que vai cuidar? Ofendido ou representante legal. A simples nomenclatura já nos indica qual é a natureza da ação. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos começar desmembrando a ação penal pública, né? Então, veja, a ação penal pública incondicionada, veja, quem vai titularizar é o Ministério Público. Que, na verdade, representa quem? O Estado. Se a ação penal ela é pública, condicionada ou incondicionada, significa dizer que o Estado é quem vai titularizar o exercício da pretensão punitiva. Então, veja, onde que está isso, professor? Artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Então, você vai olhar isso daí lá na Constituição. Então, veja, e a peça acusatória, ela é denominada de denúncia. Então, veja,
Quando o Ministério Público propõe a ação penal, essa ação penal ela é denominada de denúncia criminal. Então, se eu digo assim, pô, fulano, vamos pegar um professor de civil, né? O pessoal fica puto quando a gente usa exemplo de bandidagem com civilista, né? O civilista ele não gosta, ele acha um absurdo que as pessoas tenham direito de defesa quando eventualmente elas tenham praticado um crime. Eles não concordam, eles acham isso um absurdo. Então, vamos pegar um professor de civil. Suponhamos que o professor de civil praticou um crime, sei lá, praticou um crime de roubo. Não, roubo não, porque o professor de civil jamais teria uma robustez, né? Ainda mais os professores de civil aqui da LAC, são franzinos, né? Praticou um crime de furto. Então veja, o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da LAC Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na LAC Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.